No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força. A criatividade se une à solidez. E o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, por estarem nessa quarta-feira com a gente, nessa segunda palestra da ABS Renovação, sobre a série que a gente está desenvolvendo sobre a importância das normas técnicas, né? Inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação do que é a ABS Renovação para vocês. A ABS Renovação ela foi criada em 2023, né, e ela tem como intuito hoje ser a ABS de amanhã. A gente tem como principal objetivo aí seguir os passos que a gente tem desde lá de trás, desse desenvolvimento que a ABS tem hoje. Sempre tentando contribuir para o meio técnico e trazer para as pessoas tudo que a gente consegue de informação, de contexto sobre a parte de estruturas e também mostrar para todos aqueles que estão entrando, por exemplo, no mundo da engenharia estrutural, que a gente tem uma associação que a gente pode contar com ela, né? Além desses pontos que a gente já destacou aqui, a gente pode falar também um pouco sobre a BS Renovação na questão do networking, para a gente conseguir ajudar esses jovens profissionais que estão chegando no mercado a ter o contato com os nossos engenheiros mais experientes, que dessa forma a gente consegue aliar as experiências que eles já viveram no passado, o seu conhecimento, essa cadeia que eles vêm enfrentando, né, que eles vêm desenvolvendo ao longo do tempo, e associar a essa galera que está disposta a aprender, que quer e que tem uma energia ali para uma sede de conhecimento, né? A nossa equipe hoje da ABS Renovação ela é formada por jovens profissionais e estudantes que trabalham na área de projetos estruturais, né? E também estudantes que têm interesse em seguir essa profissão. Aqui nesse slide eu trago para vocês algumas das nossas ações realizadas, como Semana da Engenharia, palestra no IFMG, o Hackathon no Mackenzie, e eventos e reuniões da ABS que a gente está sempre participando. A gente está tentando estar o máximo possível envolvido para que a gente consiga ser realmente o ABS de amanhã, pegando todos os primórdios que a gente tem lá de trás e chegar, apontar melhorias e seguir aqueles passos que a gente já vem, que é algo que vem funcionando, é algo que ele é muito válido. Hoje a gente tem a nossa segunda palestra, né, da série da importância das normas. Hoje quem vai participar com a gente é a Fernanda, que ela é membro da ABS Renovação. Eu vou fazer uma breve apresentação da Fernanda, eu acredito que a maioria de vocês aí já deve conhecê-la. A Fernanda ela é engenheira civil pela Undesc, com intercâmbio acadêmico na Politécnica de Milano, na Itália. Ela atua exclusivamente hoje na área de projetos de estrutural. Possui também experiência com projetos de execução de infraestruturas em obras de saneamento.
tratamento e distribuição de água. Ela é vice-coordenadora da Divisão Técnica de Estruturas e Controles Tecnológicos do Instituto de Engenharia. Ela é também integrante, né, do nosso grupo Renovação da BESE e também faz parte do grupo de estudos técnicos pelo Sinduscom em Balneário Camboriú. Atualmente, ela é engenheira no departamento comercial da TQS Informática. Hoje também com a Fernanda, a gente vai ter o nosso palestrante, o Petros, né? Ele é também engenheiro civil, ele é especialista em geotecnia, ele é mestre e doutor em engenharia de estruturas, professor titular na UFRN, exercendo a docência do curso de arquitetura e urbanismo e engenharia civil. Em relação às suas pesquisas, a gente pode falar que elas se concentram principalmente nas linhas de mecânica da estrutura e estruturas de concreto. Ele tem coordenado os projetos do ensino de mobilidade internacional, como CAPES, na função principal ou associada, no eixo da extensão universitária. Ele participa ativamente como membro ou secretário de diversas comissões de estudo de norma técnicas, como, por exemplo, a gente tem a 6118, a nossa 15200, que hoje ele vai falar com o máximo de propriedade que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui fera, porque o Petros, pelo que ele mostrou para a gente aqui, vocês vão ficar muito felizes com o conteúdo. Sobre a 15421 também, 8681, entre outras. E ele também é projetista de estruturas, especialmente de concreto, tá? Eu gostaria de agradecer você, Petros e Fernanda, por terem aceitado esse convite, por estar compartilhando todo esse conhecimento conosco. E agora eu vou passar a palavra para a Fernanda para a gente dar seguimento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Então, eu tô aqui, né, apenas de espectadora, junto com o Petros, que é um gigante aí, é secretário da norma, e eu vou falar um pouquinho apenas sobre a minha experiência aí acompanhando essa norma ao longo do tempo. Sempre participei de normas técnicas, das revisões, das, Petros, me ajuda, das, ui, já esqueci, não é Da revisão, das 15.200? reuniões. Das Das reuniões reuniões? das normas que eu conseguia, porque antigamente, né, a gente tinha o problema de ter que vir a São Paulo ou ter que ir a algum lugar onde a norma era para conseguir acompanhar. Hoje, já com a tecnologia aí, a gente está mais tranquilo de poder acompanhar todas as reuniões de norma. A norma 15.200, ela foi publicada pela primeira vez em 2004 pela ABNT, respondendo à preocupação gigante que tinha com a segurança estrutural nas edificações quando entrava em situação de incêndio. Ela trouxe pela primeira vez no Brasil os critérios específicos para o dimensionamento das estruturas de concreto quando expostas ao fogo. Seguindo aí uma tendência internacional, ela veio grande parte da Eurocode, né? E considerando também as características nacionais, que a gente tem características específicas aqui no Brasil, né? Em 2012 teve uma outra revisão, a primeira. A norma passou por uma revisão para alinhar os métodos de cálculo e as especificações técnicas, alinhando com os avanços tecnológicos que aconteceram de 2004 até 2012, né, as novas pesquisas da área de engenharia estrutural. Na revisão foram ajustadas metodologias de cálculo, a resistência ao fogo e a inclusão de novos parâmetros para diferentes tipos de estruturas e situações de incêndio. Aí, em 2024, agora foi publicada a nova norma, nova revisão da norma. Ela veio ali desde 2021, com 2022, acredito, com as reuniões de norma, para quê? Compatibilizar a terminologia da norma com as outras normas e as instruções técnicas, né? A gente usa muito as instruções técnicas de cada estado, porque tem essa coisa da aprovação do Corpo de Bombeiros. Então, para facilitar a interpretação da norma e o conjunto entre ler instrução técnica e estar participando da norma, estar usando a norma para a parte de concreto, então eles precisaram dar uma mexida aí no texto para homogeneizar esse texto. Também teve esclarecimento e melhoria nas considerações sobre os revestimentos em geral e contrapisos, como elementos de melhoria e performance na situação de incêndio,
A gente sabe que hoje é utilizado muito aí nos projetos a consideração quando que deve, quando que pode ou não utilizar, né? A norma deixa bem clara isso, ali tem algumas lajes que não dá para utilizar e algumas lajes que dá, por exemplo, pegando o exemplo de lajes, que é bem mais, uma área bem maior, né? E, além disso, foi feito ajuste nos procedimentos existentes relativo ao cálculo de pilares paredes ao incêndio. Então, é isso. Agora eu vou passar essa breve histórico aí. A última norma é a que entrou em vigor agora, né? Está todo mundo aí ansioso, lendo, querendo saber mais. E o professor Petros, como um grande professor que é, vai aí nos ensinar a como utilizar melhor a norma. Isso que foi sensacional, veio dele, essa vontade de realmente pegar nos pontos e ajudar a gente a utilizar no dia a dia do projeto a norma, né? Petros. Obrigado, Fernanda. Muitíssimo obrigado a você, Yara, Patrícia, pelo convite da ABS Renovação. As meninas da ABS Renovação estão imprimindo um bom ritmo e uma das intenções até de elaborar, de fazer, né, esse nosso encontro hoje, até as meninas disseram, como que um esquenta para o ENS, que é o encontro da ABS na próxima semana. Aqueles que ainda não se ligaram, hoje é quarta-feira, 2 de outubro, mas na próxima semana, na sexta-feira, sexta, 11 de outubro, tem o ANS, que é o encontro anual da ABS, comemorando inclusive a data hiper relevante dos 30 anos. Então, uma excelente programação, haverá o lançamento do livro. No dia anterior, na quinta, teremos o Prêmio Talento. Então, aqueles que ainda não se ligaram, que ainda querem, façam lá sua inscrição e participem, que eu tenho certeza que será muito bom. Então, aproveito até o momento para fazer essa As lembrança, vagas esse estão chamamento. limitadíssimas, viu? É mesmo? Tem poucas vagas É, sim, restantes? acho que a gente fecha ainda essa semana as inscrições, viu? Que bom, que bom. Então será um sucesso né, falando em tom de brincadeira, de público e crítica. Nos vemos Mas, lá, né, Petros? Eu, você, sim, a Yara, todo mundo aí. certamente. Mas eu agradeço muito o convite de vocês. E quando nós estávamos, e rapidamente antes de eu iniciar, quando nós estávamos discutindo o cerne da apresentação, eu lembrei claramente que nós temos alguns bons vídeos na internet, já algumas boas discussões, e nós não quisemos fazer mais do mesmo. Então, eu até citarei ao longo da apresentação algumas boas apresentações que eu diria para vocês consultarem posteriormente. Destaco uma apresentação do nosso querido amigo professor Valdir Pinhata, que eu reputo como a maior autoridade desse assunto no Brasil, pois eu mostro os livros dele que existem aqui, que ele faz a discussão na ABS lá com o pessoal de Aracaju. Tem um podcast dele com o Enzo Portela, que é excelente. Tem outro vídeo do Fabrício Bolina, que foi nosso companheiro lá na comissão de estudos. Fabrício era o coordenador, eu era o secretário. Então, o Fabrício com a Liô falando no Ibracon, acho que Fabrício com a Liô é no Ibracon, se eu não me engano, um vídeo do Ibracon. Fabrício com Luiz Aurélio e com a Gabriela Albuquerque, na ABS também. Então, nós temos bons vídeos que eu acho que todos valeriam a pena, de cada um você aprende bastante coisinhas. E nós não quisemos fazer um mais do mesmo, mas quisemos fazer alguma coisa diferente. E considerando que a ABS Renovação tem alguns estudantes, tem um pessoal de que está iniciando, por isso que o tema da palestra, eu já vou compartilhar aqui, o tema da palestra não à toa, ficou como discussão e aplicações da NBR 15200. Fernanda, aquela pergunta que vale 1 milhão, mas eu acho que aqui eu já estou vendo aqui pela minha tela, está tudo em ordem já no compartilhamento, correto? Corretíssimo. Ô, Petros, Oi. uma coisa que eu esqueci de falar, teve uma comissão que, se eu não me engano, é o Aliô também, e do Ibracon, que também foi utilizado na reunião, o texto dessa comissão, do CP 150, se eu não me engano, me corrija se eu estou errado, foi utilizado para fazer a revisão da norma, não foi? Per- Eu esqueci de citar isso aí.
Você Hum, lembra dessa? Bem, não. enfim, Quer, mas vamos lá. você quer que eu quer repetir? Porque eu não consegui ligar muito uma coisa a outra. O CT 350 Ah, o 305 do CT, o Ibracon. Comitê Técnico, o Isso, comitê. de segurança de estruturas de concreto contra incêndio. Foi muito utilizado também, né? Isso, eles foram, Aquele inclusive, documento, né? isso, eles fizeram o texto base, aquele setor, ó, o CT, o Comitê Técnico, foi super importante, fez o texto base e foi completamente aproveitado. O CT era do Aliô, o próprio Fabrício, a Gabriela, o professor Isso, do Bolina, Valdir, né? o Igor Pierini, tinha vários outros lá não, o texto foi completamente. E aí até esses vídeos muito oriundas da fruto daquele comitê. Mas isso, o texto que eles produziram foi integralmente aproveitado claro que aí foi modificado um pouco, temperado, aumentado, etc, etc, durante a comissão propriamente dita. Mas eu Ótimo. entrarei agora aqui na questão da aplicação propriamente dita da 15200. Então, vamos lá. Vamos lá aqui. Então, quando nós pensamos em fazer um projeto de um edifício, de qualquer edificação em concreto, fazer uma pergunta hiper super simples. Qual é a norma que deve ser consultada? Todo mundo falará muito rapidamente, até os estudantes iniciantes de engenharia, sabem, ou pelo menos deveriam saber, que é a NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, 6118. Mas eu faço aquela pergunta que vocês responderam essa pergunta já na primeira palestra dessa série que eu recomendo a todos assistirem. Muito boa a apresentação do Aliô e depois da Jéssica sobre a norma de execução. A NBR 6118, ela é suficiente para você fazer todo o projeto? Evidentemente que não, eu lembro claramente que a Yara colocou isso quando ela teve também a intervenção dela. Você precisa consultar 6120, que é a de ações, você precisa consultar 6123 de vento, a 15421 de sismo, se for o caso, a de fundação, a de execução, a 8681 de ações de segurança, diversas. Nenhuma norma é suficiente em si. É claro que eu não falarei destas. Eu falarei sim e destacarei a 15200. Projeto de estruturas de concreto, o mesmo título inicial da 6118 em situação de incêndio. E aí já faço parênteses. Todos sabem que a 6118 tem temperatura ambiente. E todos sabem que a 15200, então, é uma situação de incêndio, uma ação excepcional, mas que se faz necessário, à luz do que nós entendemos por segurança atual, também considerar esta ação nas estruturas. Todavia, o projeto de segurança contra incêndio, eu destaco isso, ele é um projeto absolutamente multidisciplinar. Você precisa ter uma preocupação na arquitetura, você precisa ter uma preocupação nas instalações e precisa ter a preocupação para as estruturas. Arquitetura, recuos, acesso de viatura, detalhes de largura de corredores, etc, etc. Instalação, sprinkler, se for o caso, sistema de detecção de incêndio. Então, tem todo um conjunto de informações. E estrutura também, porque nós precisamos garantir a resistência ao fogo durante um certo tempo. E aqui eu destaco uma frase assim, um pouco de efeito, mas só para marcar vocês. Uma frase um pouco de efeito. A 15200 é só a ponta do iceberg. Ela é apenas a parte de um estudo maior. Bom, se você pensa em arquitetura, instalação e estrutura, nem se fala. Mas mesmo que você fale só em estrutura, a 15200 ela é uma parte disso. Não é o todo. Então coloquem isso na cabeça. O assunto é mais amplo. E se você começa a ter edifícios mais complexos, mais altos, com utilização mista, mais ainda se faz necessário um projeto, digamos assim, no bom sentido holístico, de segurança ao incêndio, até mesmo das estruturas. Seguindo. Todo mundo sabe, e eu estou colocando só a contextualização para que nós possamos entrar nas aplicações propriamente dita,
quem discute, em essência, a segurança contra incêndio, existem diversas normas. De porta corta-fogo, de ensaio, diversas. Dos sprinklers, das mangueiras, dos mangotinhos, a parte de instalações. Mas é basicamente uma lei estadual. Um regulamento ou um código, se chama regulamento, aí depende do estado, que é a lei estadual. Eu estou colocando aqui em tela a de São Paulo, primeiro porque a maioria daqui é oriunda de São Paulo. Eu acho que estatisticamente a maioria de que assistirá ao vídeo é de São Paulo e também porque São Paulo terminou por influenciar diversos outros estados com as suas recomendações. É como que São Paulo tivesse sido pioneiro, precursor nesse estudo e na definição dos regulamentos, das instruções, etc. e tal. Então, aqui o decreto do finalzinho de 2018, isso é muito importante, e também as instruções técnicas, que são todas de 2019. Por que que o decreto já é dezembro de 2018, então as instruções técnicas são de 2019? Gente, existem várias instruções técnicas, diversas. Não sei se eu consigo aqui até... Uh, aqui agora deixa eu ver aqui, não quero também atrapalhar muito aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, outro. Eu acho que eu não vou perder tempo. Não, eu ia entrar no site do Corpo de Bombeiros, mas eu não perderei tempo, não. Para mostrar quantas instruções técnicas existem. Mais de 40. Algumas eu jamais usarei. Por exemplo, túnel. A questão de segurança e incêndio em túnel. Eu digo jamais usarei porque eu não trabalho com essa parte de túneis. Outra, de questão de explosivos, também não é a minha praia. Mas aquilo que mais nos interessa, eu destaco aqui em tela as instruções 8, 9, 10 e 14. Não são apenas essas que nos interessam, mas as que mais interessam. Essa 8, principalmente, o título dela já diz tudo: Segurança estrutural contra incêndio. A 9 também é muito importante, compartimentação horizontal e vertical. A 10 é muito importante, controle de materiais de acabamento e de revestimento. E a 14, bem pequena, porém muito importante, carga de incêndio nas edificações e áreas de risco. Então, existem várias instruções. Isto daqui é de São Paulo, mas isso se rebate para Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, etc e tal. Eu não sei exatamente, eu não conheço os 27 unidades da federação, eu não conheço as 27. Eu conheço pelo menos de 8. Todas elas têm uma linha de raciocínio muito similar, embora dividam, às vezes, no estabelecimento de metros quadrados, de alguma carga, elas divergem um pouco, mas tudo mais ou menos na mesma filosofia. Veja, eu não quero complicar, eu não estou complicando, não quero, não é minha intenção complicar, mas eu preciso situar vocês dentro de um panorama de um contexto de segurança contra o incêndio, abrange arquitetura, instalações, estrutura, e estrutura tem uma visão um pouco maior do que pode parecer por início. Aqui um mero exemplo, uma mera tabela. Uma edificação do grupo A é residencial, com área superior a 750 metros quadrados. É que no caso de São Paulo, por que 750? Veremos já já. Ou altura superior a 12 metros. Então, se a altura for até 6, de 6 metros a 12, 12 a 23, diz que precisa. A compartimentação vertical, por exemplo, só precisa até a partir de 12 metros. Controle de materiais de acabamento, idem. Brigada de incêndio precisa sempre. Não discutirei isso. Eu estou só colocando que o projeto é algo um pouco mais amplo. Isso aqui deve ser observado pelos diversos profissionais dos diversos projetos. Agora vamos cair exatamente onde nos interessa. O que é que nos interessa bastante? Muito nos interessa esta tabela aqui. Aliás, essa tabela especificamente é da IT8, que é aquela segurança estrutural, voltando, segurança estrutural contra o incêndio.
Deixa eu aqui pegar a canetinha aqui. Aqui. Segurança estrutural contra incêndio. A IT8. Essa tabela é absolutamente existente em todas as outras instruções dos outros corpos de bombeiro. Estou mostrando a de São Paulo, muito parecida, com pequeninas diferenças, mas muito pequenas. E aqui, basicamente, o que você tem e aqui você tem uma ocupação, uso. Qual é a sua ocupação? É residencial? É hospedagem? É comércio? É serviço profissional? Local de reunião de público? Pela altura. Então, você tem uma matriz, como que a ocupação pela altura. Destaco que essa altura não é a altura do prédio total. Aliás, Fernanda, parênteses, Fernanda, se alguém enviar pelo chat aí, por favor, fique à vontade. Não que eu Pode queira deixar. fazer isso de uma aula, evidentemente que não é uma aula, mas se alguém indagar, pode perguntar, interromper, não precisa deixar para o final, não. Eu só não queria que acontecesse dúvida ao longo, para já esclarecer alguma dúvida ao longo da exposição, não levar a dúvida para frente, tá? Pode perguntar. Então, se alguém quiser escrever, por favor, fique à vontade. Voltando. Ocupação e altura da edificação, você tem uma exigência de TRRF. Essa variável é fundamental. O que é TRRF? Tempo requerido. Requerido significa demandado, exigido, solicitado, necessário. DRF, resistência ao fogo. Então, para as edificações, e isso vai de 30 em 30 minutos. 30 em 30 minutos. Então, 30, aí 30, depois passa para 60, isso eu estou em residencial. Passa para 90, passa para 120, passa para 150, passa para 180, que são 3 horas. Função da altura. De forma geral, quando começa a ser 120, quando a altura do último piso, 30 metros, ou seja, 10 pavimentos, até de 30 até 80 metros, ou seja, de 10 pavimentos até 27 pavimentos. Creio eu que a grande maioria das nossas edificações altas. Então, eu vou anotar aqui em cima que a grande maioria, 120 minutos. Isso pelas tabelas das instruções técnicas. Importante, e eu escrevi aqui embaixo, observar isenção e redução. Gente, eu já falei e repito, tento ser o mais otimista e engenheiro tem que resolver problemas, não criar problemas. E aí eu vou aqui para o PDF aqui. Vou buscar o PDF, que aliás eu já passei, estava ali, aqui. O PDF. Para vocês não amedrontar ninguém, tá aqui a IT8. Vamos passar aqui um pouquinho para frente. Essa é aquela tabela que eu acabei de mostrar, mas eu destaco que vocês precisam observar isso aqui, ó. Edificações enquadradas nos subitens abaixo estão isentas de TRRF. Deixa eu aumentar. Fernanda, eu acho que eu vou aumentar aqui para talvez vocês verem melhor. Então, tá conseguindo ver ou aumento mais, Fernanda? Acho que aqui Tá tá, ótimo para mim. tá ótimo. Então, edificações enquadradas nos subitens abaixo estão isentas de TRRF. Quem está isenta? Edificações de classe P1, P2 com área inferior a 750. Isso é muito importante. Área total inferior a 750. E que classe P1, P2 é essa? Tá aqui. Até 6 metros ou de 6 a 12, que é a P2. Então, se seu piso mais alto for até 12 metros e sua área total, não é a área do pavimento, área total
for até 750, você está isento. Não é necessário ter RRF. Eu estou falando a grosso modo. Tem certas utilizações que até não se utiliza. Bom, isso aqui se utiliza para geral, mas tem que ver com cuidado algumas. Edificações também até 12 metros, com área inferior a 1.500. Dobrou. Com carga de incêndio menor ou igual a 500 megajoules, também está isento. Mas não incluídas as das classes C2, C3, E6, F1, F5. Aí são certas edificações que teria que ter mais cuidado. Então, segunda boa notícia que eu dou para vocês. Eu costumo usar a seguinte lógica. Todo mundo já entrou em uma igreja e olha ali e vê um extintor de incêndio. Entrou num comércio e olha ali e vê um extintor de incêndio. Na sua residência, você não coloca extintor de incêndio. Não se faz necessário. Por quê? Porque o fluxo de pessoas é menor, porque o risco, a quantidade de material combustível é menor, se for uma residência, mas você sempre precisa, por exemplo, colocar o gás, se for uma casa, o botijão de gás do lado de fora, não pode usar dentro. Então, em função do tipo de edificação, você não precisa colocar um extintor. O Corpo de Bombeiros não exigirá extintor na sua residência, embora ela tenha um risco de pegar fogo. Mas, em função das exigências, você vai sendo mais rigoroso e para algumas você tem até dispensa. Edifícios mais altos, você tem extintor, você tem mangueira. Para outros, você pode ter até, se for muito alto, escada, toda aquela parte enclausurada, pressionada, para a fumaça nem entrar. Mas isso não é para edifício com 8 pavimentos, 10 pavimentos. Não se faz necessário. Então, o rigor que é crescente. Então, uma notícia que eu destaco: observe as isenções, que vocês podem estar livres, dispensados do TRRF. Então, vocês talvez não precisem sequer considerar o TRRF, ou se considerar um TRRF bastante baixo. Só para que fique registrado no vídeo para o futuro, onde é que nós descobrimos essas cargas de incêndio? É na IT 14. Então, aqui na IT 14 basicamente são tabelas. A parte residencial, ali era 500, a parte residencial é tudo 300. Claro, hospedagem, hotel, motel, a parte hotel, 500, estaria dentro também. A parte de comércio, aí é extremamente variável. Vai desde um muito baixo, um açougue, que não tem material, muita coisa para pegar fogo, até extremamente alto, como aqui artigo de cera, 2.100 megajoules por metro quadrado. Drogaria, que aí você tem produtos químicos inflamáveis, 1.000, aí não pode ir até os 1.500 metros quadrados. Então, você tem toda esta diversidade. Tudo bem até aqui? Então, acho que estão me acompanhando, né? Então, esta tabela é fundamental para o TRRF. E onde entra a 15200 nesse processo? Entra porque primeira etapa é definir o TRRF. De novo, requerido, tempo requerido. E a 15200 vai determinar quais as características do seu elemento estrutural, vai dizer qual é o TRF, tempo de resistência ao fogo. Não é o requerido, é o tempo de resistência. E você compara. O meu tempo de resistência é igual ou maior do que o requerido? Sim. Ótimo. Passou. Não, o meu tempo é menor do que o requerido. Para, e você sabe que você não pode passar, porque se requer mais do que o seu elemento pode dar. Então, a instrução técnica, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, a instrução técnica ou a NBR 14432. Esta norma
também é para definir o TRRF. Só que ela é uma norma que, ao longo do tempo, ela não foi atualizada, ela ainda é de 2001. Então, ela já ficou defasada e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro avançaram, se atualizaram, mudaram. Faz-se necessária a atualização da 14432, o que está havendo agora, no presente momento, uma mobilização para que ela seja atualizada. Inclusive, conseguimos uma mobilização, creio eu, absolutamente justa e procedente, porque essa 14432, originalmente, e tem motivos históricos para isso, ela pertence ao Comitê CB24 da ABNT, que é o que liga, que trata com assuntos de incêndio. Só que ela é totalmente a ver com construção civil. Então, hoje, a gestão dessa norma não é mais do CB24 apenas, mas sim uma gestão compartilhada, o que, creio eu, muito mais correta, muito mais sensato. Então, agora envolverá diretamente na própria coordenação da norma pessoas do CB2, que é o de construção civil. Eu acho isso correto, envolver tanto o pessoal de incêndio quanto o pessoal da construção civil. Estamos alerta nisso, a ABS deu. O ABS, inclusive, eu destaco nominalmente uma pessoa que é o Luiz Aurélio, presidente da ABS. Ele teve muito empenho para que conseguíssemos essa gestão compartilhada da 14432. Ainda não começou, mas para começar, terá a nossa participação. Isso foi uma grande vitória para o CB2. Voltando, eu tenho o tempo requerido e a 15200 auxiliará a garantir que o meu elemento tenha esse valor. Agora vamos fazer o seguinte, façamos algo. Façamos uma aplicação dessa TRRF. Aí agora uma primeira aplicação, eita, eu passei aqui. Passei do sistema aqui do TQS. Eu possuo TQS. E o TQS tem um módulo dentro dele, quando é de incêndio. Aqui eu deixei só um único edifício, só para servir de exemplo. Então, aqui é um... Deixa eu ver aqui, um espacial aqui. Deixa eu só mostrar rapidamente. É um edifício... Ué, está demorando para entrar? Entrou. Só para mostrar, faz de conta que é uma torre residencial. E uma torre residencial. Eu anotei aqui, ele tem cerca de 16 pavimentos, 3,6 metros de altura para cada pavimento. Então, vocês podem entrar aqui no módulo. Tem que consultar aquela tabela, evidentemente, mas aqui no TQS você já consegue fazer isso diretamente. Ou você diz logo o valor, manual TREF, coloca aqui 30, 60, 90, 120, ou você diz para ele calcular automaticamente. E diz, qual é a ocupação? A ocupação é residencial. Qual é a altura de incêndio? 3,6 vezes 16 pavimentos, acho que eu coloquei 16 de piso, mas a cobertura, a altura do pavimento é 49 metros quadrados. Qual é a divisão? Aí precisaria consultar, a um é residencial, o outro é flat, a outra... Aí tem esqueci agora até o que é a 1, a 2, a 3, mas, enfim, é tudo relativo a residencial. E a área do maior pavimento, eu medi aquilo lá em área, a área do pavimento, porque tem apartamento A e o B, esquerdo e direito, coloquei como 315 metros quadrados. Calcular o TRRF, 120. Isso está de acordo com a minha IT-08. Não pode ser dispensado aqui. Se ela tem 49 metros, ela tem 49 metros, que está entre 30 e 80, e aí opa, é porque aqui não... Desculpe, esse aqui é o PDF, deixa eu mostrar aqui na apresentação, aqui. Eu estava arriscando e não estava encontrando aqui, agora sim. 49 metros, está entre 30 e 80, e o TRRF é
120. Então tá ok, 120. Porém, se vocês olharem no TQS, olhar no TQS, mas agora tá com a segunda. Ali, tá ali no primeiro, tá logo ali. Olhar no TQS. Porque a janela já estava aberta, Fernanda. Eita. Já estava aberta aqui, estava com muita coisa. Estava aberta. Espera um É, pouquinho, volta lá, volta deixa, de novo. tô com muita janela aberta, né? Aqui, deixa eu deixar aqui. Fecha e abre de novo, edita de novo, é difícil. Edita o dado dele. Isso. Carga. Então, toda vez eu esqueci de fechar, eu fecharei. Calcular o TRF, eu tinha dito que era automático, ocupação residencial, eu tinha dito que era 49, divisão A1, 315, calcular 120. Existe aqui uma opção assim, reduzir o TRRF pelo método do tempo equivalente? Sim, existe uma possível redução. Existe uma possível redução. Vamos ver que redução é essa. Aqui eu vou dar um cancelar para não ter problema, Fernanda. Que redução é essa? Eu creio que todos saibam. Na NBR 15200 tem o método do tempo equivalente, que isso também existe na IT-08 do Corpo de Bombeiros. Existe uma pequenina diferença só no denominador de uma das expressões, mostrando aqui na IT-08. Aqui, procedimento para redução do TRRF. Este procedimento é absolutamente válido e importante, porque você consegue normalmente reduzir. Agora, cuidado, e nós alertamos isso na norma, isso é importante e deixamos isso claro. Não é porque ele existe que você já vai direto. Faça os cálculos, confira. Confira. Via de regra, você consegue. Qual é a lógica deste método? É premiar, bonificar em função de variáveis consistentes e realistas, como área, se você tem brigada de incêndio, se você tem sprinkler, isso, aquilo, outro, bonificar aquele que tem certas características. Porque, veja, tudo que é método tabular é mais fácil. E se é mais fácil, tem que ser mais conservador. Então, aqui nós ponderamos outras variáveis. Aqui é a expressão da IT, essa é a expressão da IT, essa é a expressão da 15200, está lá no anexo A, está aqui bem direitinho. Esse anexo A, ele não foi mudado em absolutamente nada, mas ele foi melhor explicado que aquela expressão, toda direitinha aqui, essa expressão. Ele foi explicado, inclusive, o que é exatamente a altura do piso habitável mais alto até o piso de solo. E você... Aí eu não vou discutir variável por variável em função do tempo, mas eu estou dando o caminho das pedras. Depois entenda, estude, leia com calma, e para você ter consciência realmente desse método, e você pode fazer essa diminuição. Chequemos então aqui. Voltando, carga, adicional, incêndio, calcular o TRRF. Aí eu vou ter que ir automático, vou ter que fazer de novo aqui, mas é bem rapidinho. 49, divisão A1, área 315, deu 120. Quero reduzir, calcular a redução. Então, eu vou reduzir pela 15200 2012, aliás, Fernando, até pode colocar 2024 na versão 25, ou pela IT8 de 2004. Bom, é porque a IT8 ela tinha umas pequeninas diferenças que você escolheu o material. Mas vamos pela 15200. Então, a ocupação residencial, qual é a descrição? Apartamentos. Essa carga já saiu 300. Eu já tinha mostrado para vocês na IT14 que é 300 mesmo. A altura de incêndio, 49. Tem chuveiro automático? Não. Tem brigada de incêndio? Sim, porque sempre tem. Qualquer prédio, pega o porteiro, alguns moradores, isso é normal, tem. Tem detecção automática de incêndio? Não. Qual é o risco de ativação?
vai lá e olha, mas para residência é normal. Qual é a altura do compartimento entre o piso e a face inferior da laje? 3,6. Menos 10 centímetros da laje, 2,96. Qual é a área de ventilação vertical? Precisa estudar um pouco, e aí eu recomendo o livro do professor Valdir, tem 2 livros aqui dele, que é Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio e o Segurança contra Incêndio, Contribuições para o Projeto de Arquitetura. Os 2 são válidos, os 2 têm esse método bem explicadinho. Então, você computa aqui o cálculo das janelas, etc. Digamos, eu coloquei de 37 metros quadrados. As janelas, portas para fora, etc, etc. Toda essa abertura vertical. Área do piso do compartimento, 315. Calcular. 32. Daria 32 minutos. Mas tanto a 15200 quanto a IT diz que você não pode reduzir. Não, se eu reduzir de 120 para 32, eu estou reduzindo 88. Você só pode reduzir no máximo 30. Então, 120 menos 30, 90. 90. Você consegue reduzir de 120 para 90. Vou dar um cancelar. Isso daqui, o cálculo aqui do TQS está absolutamente correto. Eu já tinha, há muitos anos atrás eu já tinha, sempre faço aqui numa planilhinha, vocês podem fazer. Aí eu faço, quando não tem abertura horizontal, tanto da IT do 8 do Corpo de Bombeiros quanto a 15200 sempre dá igual. Ó. Aqui deu exatamente os 30, os 32, e aí você só pode reduzir para 90. Isso é positivo? Deixa eu fechar até para diminuir uma janela. Isso é positivo? É muito positivo. É extremamente positivo. Então, estou tentando mostrar aqui para vocês que agora nós já passamos a, primeiro, verificar a isenção, uma dispensa. Segundo, verificar essa redução. Nós já conseguimos essa redução. 30 minutos é muito significativo. Pausa para uma discussão agora de 1 minuto apenas. Não é nem uma discussão, é mais um comunicado. Este método do tempo equivalente aconteceram propostas dele ser retirado da 15200 2024. Eu acho que ele não é um método perfeito, né? No sentido de que ele é excelente, que ele considera um método de ponto. Não é. Mas qual era a proposta? Era retirar o método. Ok? E colocar o quê no lugar? Nada. Não, peraí. Não, não é assim não. Retirar e não colocar nada e nós perdermos a chance não é um método ruim também. Ele tem correspondência no Eurocode. Ele não é um método, ele não é correspondência total, mas ele é um método, essa formulação no sentido geral, ele tem origens europeias. Você quer que tire? Sim, mas para substituir pelo quê? Não, depois eu penso. Não, não, depois não. Substituir por alguma. Então, houve essa proposta que, felizmente, vários colegas que participavam da comissão entendiam que ele pode não ser perfeito, mas ele já está há anos sendo utilizado, produzindo bons resultados. Então, não tiramos. O que eu creio que foi uma vitória da engenharia de estruturas, da engenharia, da construção, extremamente positivo ele não ser retirado dessa versão. Pode ser melhorado? Pode. Deve? Deve. Estudemos agora com calma. Mas, enfim, voltando, não é tirando por tirar, isso não faz sentido. Felizmente, essa proposta não foi aprovada. Seguindo. E agora eu já defini o meu TRRF. Eu queria que vocês percebessem que a NBR 15200 ela não nos causa problema. Ela resolve os nossos problemas. Ela resolve os problemas. Problemas entre aspas, no sentido de que existe uma necessidade de resistência ao fogo, que é esse tempo requerido. Essa resistência ao fogo, ela tem 4 vertentes. O elemento estrutural, quando você diz que ele tem resistência ao fogo, ele tem 4 vertentes.
Ele tem a capacidade resistente, que antes era até chamada um pouco de estabilidade, mas eu creio que esse nome seja bem melhor. Algumas dessas terminologias foram atualizadas agora em 2024. Então, o elemento tem que ter capacidade resistente, o elemento tem que manter a sua integridade, manter a sua isolação térmica, que antes se chamava isolamento, e tem que possibilitar a redução da radiação térmica. Isto é novo, mas não fiquem impacientes nem intranquilos, porque a própria norma diz, baseada em outras normas, até brasileiras, que se o elemento garante a isolação, a redução da capacidade da radiação térmica é exatamente igual. Então, nós colocamos na 15200 como uma completeza de conceitos. Mas não existe nada muito especial para a radiação térmica. Se ele garante a isolação e ele garante 60 minutos, ele garante 60 da radiação. Se ele garante 90 de isolação, ele garante 90 de redução. Então, esse aqui é um conceito novo, mas fiquem tranquilos porque está atrelado à isolação, que era o isolamento antigo. Então, mudou a nomenclatura sem mudar, mudou a terminologia, sem mudar o âmago, o cerne. Então, eu preciso garantir agora que os meus elementos, e neste caso aqui em cima, aquele prédio era 120, que pelo método do tempo equivalente, ele diminuiu para 90 minutos. Eu preciso garantir que laje, viga, pilar garantam os 90 minutos. É claro que as lajes terminam garantindo o isolamento. A viga não precisa garantir a isolação, mas a capacidade resistente. Os pilares idem a capacidade resistente. A laje é que é responsável pela isolação propriamente dita. Por quê? Porque um item absolutamente importante no projeto de incêndios, meus amigos, é a questão da compartimentação. O que isso significa? Significa que um incêndio que aconteça no 5º andar, ele não deve passar. Oi, Fernanda, falou? Não, eu tô ouvindo você falar e falando, tem que ficar ali, mesmo que tenha Ah, menos tá. piso, É que tá? você moveu com a mão. Não, tranquilo, tranquilo. Tá ótimo. Um incêndio que aconteça no 5º andar, no 5º pavimento, ele não pode passar para o 6º, subir para o 6º, nem descer para o 4º, porque senão se perde o controle. Ele tem que ficar confinado. Compartimentação vertical e compartimentação horizontal, que é não passar para a área direita e esquerda, se for o caso de uma edificação de grande área horizontal. Quem define esta compartimentação? Aí, meus amigos, era melhor que fosse um especialista em incêndio. Até porque, se for um shopping, então precisa definir certas regiões de compartimentação horizontal. Normalmente, nas edificações verticais, você só tem compartimentação vertical. E a horizontal fica só ali na caixa de escada na caixa de escada. Na caixa de escada. Essa é a situação mais simples, mas existem situações mais complicadas. Então, compartimentação é uma palavra importantíssima. Por isso que as lajes precisam ter alturas mínimas ou espessuras mínimas. Você não pode usar lajes muito delgadas, a não ser que seja um TRRF muito baixo ou até um TRRF de 0, no sentido de que ela é isenta, ela é dispensável. Então, cuidado que não é uma questão estrutural de resistência às ações ambientais, mas é uma questão de resistência sob a ação de incêndio que faz aquele material pegar fogo, perder resistência em função do calor e, mais ainda, garantir integridade, isolação e redução da capacidade térmica, da radiação térmica. Então, as espessuras são mínimas. São mínimas. Tudo bem? Estou achando ótimo. Ninguém pergunta, nenhuma. Fiquem à vontade, porque, de novo, eu acho que tem uma série de conceitos. Se quiserem que repita alguma coisa, repetimos. Seguindo, para fazer outra aplicação. Então, a 15200 nos ajuda muitíssimo a resolver os nossos problemas. E existem vários métodos da 15200. Quais? O método tabular.
Tabular significa tabela, né? Usar as tabelas. Que é exatamente o tabular de 2012. Sabe o que mudou? Nada. Mudou nada. Foi só feita, às vezes, um termo, outro, uma frase, um parágrafo, outro, para ajudar no entendimento. Mas os valores não mudaram. Antes nós tínhamos o analítico, que só servia para pilares, P, vou colocar aqui P de pilar, e tinha o simplificado. Esse nome não era muito bom, simplificado. Então, eles passaram a se chamar ambos analítico, e o simplificado virou o analítico geral, e o analítico de pilar virou analítico para pilares. O óbvio, o óbvio. O avançado é o avançado e o experimental é o experimental. Falarei agora uma frase de efeito. Falarei agora uma frase de efeito. Não é para chocar de forma alguma, mas é para vocês entenderem. Eu posso seguir duas frases, com a conclusão. Eu posso seguir o método tabular? Claro que pode. O método tabular me garante o atendimento da resistência? Resposta: sim. A frase de efeito é: eu devo seguir o método tabular? Eu tenho que seguir o método tabular? A resposta é não. Por que não? Petros, você está pregando o não cumprimento do método tabular? De forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que o método tabular é apenas um dos métodos. Você pode chegar à conclusão pelos outros métodos em valores até mais econômicos. Mas cuidado, você tem que fazer isso com consciência. Você tem que fazer isso sabendo o que você está fazendo. Eu não estou dizendo para não seguir o tabular. Eu estou dizendo que você pode não seguir se você tiver a condição, a capacidade e a consciência de usar os outros e saber utilizar os outros. Se você não sabe, minha sugestão é siga o tabular. Que é o que a grandíssima maioria faz. Que é o que a grandíssima maioria faz. Mas por que eu já estou apontando isso? Porque eu mostrarei aqui um programinha de computador, por exemplo, de viga, que foi desenvolvido, a teoria em si foi pela Gabriela Albuquerque, orientada do professor Valdir, e terminou toda essa teoria sendo vertida para um aplicativo excelente, pelo Aliô, pelo Johnny, e ele não segue exatamente o método tabular. Normalmente as situações resultam mais econômicas do que o tabular, algumas outras até menos econômicas, mas ele não segue exatamente o tabular. Então, vamos ver aqui uma coisa, umas aplicações na laje maciça. Fernanda, por favor, quando a hora começar a apertar, ou se tiver alguma coisa enfadonha, alguma coisa, me avise. Está Tá, ótimo. Está muito didático. Fica tranquilo. tá, Nina? Então vamos começar com laje, viga, pilar, né? Sejamos, digamos assim, naquela sequência tradicional. Aqui é viga, aqui é laje simplesmente apoiada e laje contínua. Deixa eu até fazer uma coisa aqui para eu poder riscar, porque senão eu não consigo riscar, que aqui está no PDF. Aqui está no PDF, aqui. Novo, não. Pronto. Aí aqui eu consigo riscar. Vejam, eu tenho então o TRRF. Vou falar de forma geral de uma laje contínua. Se a minha não era 120 que eu tinha antes, pelo método tabular, qual é a altura ou espessura mínima da laje? 12 centímetros. E eu não consegui diminuir para 90? Consegui. Então agora a altura mínima é 10 centímetros. Com um C1, todo mundo sabe o que é C1? Lembre, C1 nunca é cobrimento.
C1 é da face externa até o CG da armadura. O CG da armadura. Então, tá aqui a laje. Aí eu tenho por exemplo, aqui a armadura. Tem a armadura, uma direção e outra. E aí o C1, tenho. Isso aqui é C1. Isso aqui é que é C, cobrimento. Então o C1 é menos rigoroso do que o C. O C1 é menos rigoroso que o C. Gente, eu adianto. Você cumprir isso para a laje não é difícil. Os C1s da laje não é difícil. Olha, para uma laje de 90, por exemplo, que é a grande maioria dos edifícios, 15 milímetros, 1,5 cm, só o cobrimento já é maior do que 1,5. Só o cobrimento é maior do que 1,5. Agora, você precisa cumprir a espessura mínima para poder conceder capacidade de isolação térmica, integridade, redução da radiação. Aqui é para laje contínua, aqui é para laje simplesmente apoiada. O que é uma laje simplesmente... Aí vem uma outra discussão. Eu não quero entrar muito nisso, não, porque senão a gente precisaria demorar mais. Não tem tempo. Mas o que seria uma laje simplesmente apoiada no sentido puro? É uma laje que está totalmente isolada, sem nenhuma vizinha. E o que é uma laje contínua? Ela tem as 4 vizinhas, ela tem capacidade, tem momento, tem armadura negativa, ela redistribui para as vizinhas. E se for uma laje que tem 3 apoios? Ou 2 apoios? Desculpe, 3 apoios, 2 apoios não. 2 outras lajes como vizinhas. Ou 3 outras lajes como vizinhas. Não é exatamente nenhuma situação nem outra. Aí vocês precisam pensar nisso. Tá? Precisaria pensar. De forma geral, mesmo que seja a pior situação da laje simplesmente apoiada, para 90, a altura é a mesma, 10 da contínua. É claro que a simplesmente apoiada será um pouco mais rigorosa. E ela, se a relação de vãos for 1,5 ou entre 1,5 e 2, e a pior de todas é quando ela é unidirecional de armação, é um C1 de 3 centímetros. Isto não é difícil de se conseguir. Não é difícil de se conseguir, de forma alguma. Esse não será o seu problema. Laje maciça não será o seu problema. Não é o problema. Tudo bem? Você agora, o que mais importante é conseguir a altura. Aí vem um outro questionamento que eu acho que seria quase como uma parte avançada, é: posso usar o contrapiso como para colocar 8 centímetros e usar o contrapiso como um elemento contribuinte? Sim, vírgula, desde que este contrapiso seja feito com material bom, normalizado, com a capacidade de aderência garantida. Seja no revestimento inferior ou no superior. Está aqui a laje. É óbvio que se você coloca um revestimento inferior desse material bom, você pode considerar isso para H e para C1. É claro que se você considera isso como um contrapiso que é algo superior, você só considera isso para... Eita, aqui ficou feio essa letra aqui. Você só considera isso para H. Não faz sentido considerar para C1, porque a armadura está lá embaixo. A armadura está lá embaixo. É um material que está previsto na norma. Deixa eu mostrar aqui. Isso está dito na norma claramente qual é esse material. Está dito também, ó. Aqui, ó. Revestimento de argamassa de cal-areia com aderência à tração de acordo com a NBR 135281, 2 ou 3, 67% de eficiência. Isto é, multiplicar essa espessura por 0,67. Se for cimento e areia com aderência à tração de acordo com a norma tal, porque essa primeira era cal e areia, essa segunda é cimento e areia, aí é 100% de eficiência.
Se for a base de gesso, 2,5 vezes. Se for outros, fazer experimental. Então, você tem condições de lançar. Agora, isso, minha gente, para TRF 30, 60, no... É que agora eu me perdi. Ah, eu já estava ali na posição certa. 30, 60, até 90, isso nem precisa se preocupar. Isso é se fosse por exemplo, uma laje de 180, 150, 180, aí você precisa de uma espessura maior ainda. Tudo bem, ficou claro nessa questão da aplicação. Essa questão da aplicação. Na verdade, eu também só posso. Tem uma outra frase aqui na norma, uma outra frase que é o coeficiente de redistribuição, é porque isso se repete na viga também. Para você poder utilizar aquela tabela de laje contínua, use com parcimônia, entendendo se você pode. Não é simplesmente porque ela tem vizinha, não. Use com parcimônia. Ah, isso está dito aqui. Para o uso da tabela 7 e 8, aplica-se os mesmos requisitos para vigas contínuas referentes à redistribuição de momentos e prolongamentos das armaduras nos vãos dos elementos estruturais. O que é essa redistribuição de momento? Para você poder utilizar a laje contínua. É a mesma de viga contínua que diz aqui. Os valores indicados na tabela 5, que é essa de viga, só podem ser utilizados se o coeficiente de redistribuição de momentos na temperatura ambiente respeitar os limites da 6118. Então, assim, não é porque ela tem vizinha, posso redistribuir de qualquer forma, vamos para frente que ela corre atrás. Não, não. Você tem que ter consciência. Se você tem dúvida, considere ela como laje isolada, porque você está Petros. realmente a favor da segurança. Pois não. E Oi, qual que é o tipo de laje que eu tenho que mais cuidar? Ah, você está falando da contínua, né? A laje maciça, a gente sabe que ela segura bem. Sobre os outros tipos de laje, qual que eu tenho que ter mais cuidado na hora de pensar em incêndio? Bom, a laje nevurada, de certa forma, as capas historicamente sempre eram mais delgadas, era de espessura menor. Então, essa laje você precisa, porque existe a nevura, mas a capa precisa, né, ter aquela propriedade de isolação, integridade e redução da radiação. Então, a laje nevurada precisa de mais. Outra que precisa de mais ainda, porque você não tem capacidade de redistribuição. Mais ainda, é a laje lisa e a laje cogumelo. Tanto é que eu nem coloquei as espessuras são maiores. Por que você precisa de laje lisa e cogumelo? Para 90, ó, 20 centímetros. Por quê? Porque ela não consegue, ela não tem viga, a capacidade de redistribuição dela é muito menor. Então, laje lisa e cogumelo, você precisa de mais espessura. Aí vem uma coisa que nós colocamos, não colocamos aqui na 15200, mas colocamos na 6118 por causa da 15200, que muita gente tinha dúvida. Uma laje nevurada apoiada em capitéis, nos pilares sem vigas, é uma laje nevurada ou é uma laje lisa e cogumelo? Respondo, é uma laje lisa ou cogumelo? Repetirei. Uma laje nevurada, se não tiver vigas, ela deve ser considerada como uma laje lisa ou cogumelo. Lisa se o capitel, porque sempre tem capitel, mas lisa se o capitel for da mesma espessura da laje, cogumelo se a espessura do capitel for maior do que a laje. Mas a laje nevurada destas tabelas é laje nevurada com viga. Com viga. Não é laje nevurada sem viga. É com viga. Foi boa, foi oportuna sua indagação, Fernanda, porque eu já marco aqui, destaco isso. Essa questão da laje nevurada. Então, laje nevurada sem viga tem que ser considerada como laje lisa ou cogumelo, a depender da É, espessura do capitel, né? Se é igual ou se é maior. Foi, ótimo. A gente também fala foi- laje plana aqui. Isso, 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 isso. Ótimo. Isso, foi muito oportuna a sua indagação. Vamos para a aplicação 2, a questão das vigas. Aí eu vou dar de novo aqui um print screen só para poder levar para lá e riscar. E
levando ali pro essa aqui. Vou Petro, nome. tem uma pergunta do Fernando Lopes de Moraes. Sim. Ah, Para TRRF 150 minutos, vale a interpolação de valores entre vale. 120 e 180? Vale a interpolação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, vou expandir essa resposta para o Fernando, aqui no Eurocode, se tem, porque o Eurocode tem 240. Deixa eu ver se tem 150 aqui. Pilar não tem, ó. Pilar tem 240. Tô só expandindo um pouco mais a resposta para ele. Eu realmente esqueci agora se tem ou se não. Eu acho que está depois de Pilar. Eu acho que está depois de Pilar. E no Eurocode Pilar é o primeiro. Para eu dar uma resposta mais completa ainda. Aqui, Pilar Parede. Verde. Viga. Tá aqui, Viga. Não, não tem. Não tem, Fernando. Eu sabia que tinha 240. Então, ó, aqui é no Eurocode. 30, 60, 90, 120 e no 15200 nós paramos em 180. No Eurocode tem até 240. Não tem 150. Vale a interpolação? Sim, creio que vale assim. Eu faria interpolação. Aí E agora, tem mais uma pergunta do Arthur Carneiro. E no caso de lajes nervuradas com vigas faixas? eita, boa pergunta, porque é aquela questão da rigidez. É boa pergunta, Arthur. E eu estou gaguejando porque não tenho uma convicção absoluta. A Não tenho Lio tá aí, convicção né? A Lio absoluta. tá ouvindo. Será que ele vai querer se meter nessa conversa Por quê? aí? Porque não é uma rigidez, não é como das vigas, que é bem maior, mas você tem aquele maciço lá das vigas faixas. De fato, você tem mais rigidez e você tem uma distribuição. Nesse caso, pega o pior, nessa dúvida, pega o pior caso, né? Pega como se Aí fosse seria laje plana. laje plana ou laje lisa cogumelo. Outra pergunta aqui do Júlio Peixoto, tá? Já te falo o que você falou, Arthur. Sim. No caso de lajes maciças apoiadas diretamente em alvenaria estrutural, muda alguma coisa? Para laje, não, né? Mas para. Bom, não é alvenaria estrutural, se considerando que aquela parede toda é estrutural, alvenaria estrutural, estou pensando que a parede é toda armada, estrutural. Então vale mais do que uma viga, está valendo quase que como um pilar. Está valendo quase que como um pilar. Então, se você tem armadura negativa passando de uma para outra, valeria sim, como se fosse viga, porque até teria uma rigidez muito maior do que a viga. Então, eu entendo que valha, garantindo a armadura para que tenha redistribuição via armadura. Sim, eu O faria sim, Arthur, desde que tenha armadura, porque rigidez tem. o Arthur falou assim que já falaram para ele considerar a parte nervurada como nervurada e a parte da viga faixa como laje lisa. Arthur, mas aí você veja o seguinte, como a laje lisa, a não ser que... Mas ali você tem uma viga faixa de 40 centímetros, talvez, 50 centímetros, mas a altura é muito pequena. A altura, tudo bem que você tem uma largura, mas a altura é pequena. Não, não me parece que está de toda errada essa frase. Quer dizer, o interior, você está pensando na laje nervurada como apoiada em vigas, também, mas tudo trabalha em conjunto. Aí tá falando no caso que a viga faixa tem a mesma altura da laje. Pois é, essa capacidade de redistribuição, será que existiria como se fosse viga, passando armadura negativa de um lado para o outro, que é o usual quando você tem lajes nervuradas e vigas normais? Vigas normais, que aí você tem, em cada nervura, você tem a armadura negativa verdadeiramente posta, para que aconteça essa redistribuição.
e ativa, né? Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Me pegou também. Eu acho que eu O precisaria pensar um Gustavo pouco mais. Osório, deixa eu passar para a próxima. O Gustavo Osório perguntou qual que é a altura, a espessura mínima da mesa da laje nervurada para TRF de É, 90 vejamos, da laje nevurada, né? Se for Isso. laje nevurada com viga 90 minutos. Bom, tá a espessura mínima da mesa, que a mesa é a capa, 90. Tá aqui. É o famoso Certo. 10 centímetros, que é a mesma coisa, que é quase que é o que a gente fala em tom de brincadeira, que é uma laje maciça em cima das nevuras, que é uma laje. E isso foi o motivo, eu esqueci agora de quem você citou, que era o colega, era o motivo de ter muito inviabilizado as lajes nevuradas em edifícios altos. Porque Gustavo Osório. o Osório. Porque a capa antigamente era o quê? Tinha gente que usava quatro. Eu discordo completamente de usar quatro. Eu discordo de usar cinco. Porque um cobrimento mínimo de dois, dois embaixo, dois em cima ali, a armadura estaria no meio. Eu particularmente só uso com mínimo seis. Mas eu recomendaria no mínimo seis. Mas tinha gente que usava até menos. Mas agora você precisa de 10. Qual é a diferença agora na NBR 15200, Osório? É você poder usar o contrapiso, desde que seja o contrapiso garantido, com aquela aderência, normalizado, etc. e tal. Inclusive que teve participação na comissão e sempre participou ativamente de todas as reuniões, o nosso colega Marcos Terra da Atex, muito competente, muito criterioso, e ele sempre esteve presente. Mas é o que está aqui em tela, Osório, 10 centímetros, que é aquela, falando em tom de brincadeira e verdade ao mesmo tempo, é quase que uma laje maciça em cima das nevuras, mas por conta da isolação, da redução da radiação e da integridade. Se ela, se ela precisa compartimentar, sem acordo. Tem que ir para isso aí. Tem que ir para isso aí. Tudo bem? Então, colocando Ótimo, algumas obrigada. coisas. Vamos lá agora. Tranquilo. Acho que tá sendo bom porque a gente já está também esclarecendo as dúvidas, né? E já está resolvendo algumas das questões que poderiam ser no final. Viga biapoiada, viga contínua. A mesma lógica. É evidente que a viga biapoiada, a necessidade é mais rigorosa do que a viga contínua. Isso é evidente. Isso é evidente. Então, por exemplo, eu tô colocando TRRF 90, todo mundo que faz projeto entende por quê. Porque o grande valor dos edifícios de altura usuais cai em 120 e comumente pode se reduzir para 90. Então, todo mundo sabe que esses diversos valores que estão aqui são possibilidades, todas elas válidas, para a mesma resolução. Então, 14 por 60 de C1. Então, 14 de largura é extremamente comum. Isso para a viga apoiada. E para a viga contínua, 14 com 37. Ora, aqui, por exemplo, em Natal, eu não considero um cobrimento mínimo do que 3 centímetros. Não pode ter um estribo mínimo do que meio. Então aqui já dá 3,5. Para 37, aqui já dá 35. Para 37, e ainda tem a distância da armadura. Já está resolvido para a viga contínua. Quando a viga é biapoiada, aí já isso não é suficiente. Já precisaria resolver de uma outra maneira. Resolver de outra maneira como? Por exemplo, colocar, é, peraí, que eu tá tão preciosinho, Fernanda. Aqui, aí aqui o estribo. Mas eu tenho duas observações depois a fazer. A armadura está aqui. Então, por exemplo, aqui, pessoal, desculpe-me o desenho, mas está como se fosse totalmente fora de escala. E aí, nesse caso, se você coloca em mais de uma camada, onde é que vai o C1? O C1 vai aqui para o meio. Então, você tem, de partida com valores conservadores,
35 até o estribo, considerando o estribo. Você tem mais se você tivesse uma barra de 16, tá, daria 35, mais 16, mais metade de 2 centímetros, dá 10. 11, 4, 5, 6. 6,1. Então, se você tivesse duas camadas de barra 16, esse 60 já estaria suprido. Duas observações importantes sobre a questão de viga biapoiada ou viga contínua. Creio que alguns saibam e é necessário observar. Primeiro, a viga, isso está dito aqui. Está dito aqui na norma. A viga contínua só pode ser considerada como viga contínua, que eu já li, se o coeficiente de redistribuição de momentos na temperatura ambiente obedecer este limite. Então, se a redistribuição obedecer ao limite da 6118. Segundo, esta tabela de viga contínua não vale, aí tem problemas, ou, na verdade, as duas tabelas têm problemas. Cadê? Se tiver só uma camada. Peraí. Ah, tá aqui. Por essa razão, em vigas com somente uma camada de largura e altura não superior ao B mínimo indicado na coluna 3 da tabela 4 e na coluna 2 da tabela 5, conforme o TRRF, a distância C1L deve ser 10 milímetros, 1 centímetro, maior do que o C1 dado pelas referidas tabelas. O cobrimento lateral tem que ser maior 1 centímetro do que o cobrimento de fundo. Ora, ninguém faz isso, de colocar dois cobrimentos, um lateral e um de fundo. Faz o cobrimento igual. Qual é a forma de você contornar isto? É admitir que não é o caso aqui do que eu desenhei. Se eu tivesse só uma camada aqui, que eu falei uma camada de barras, é você calcular o C1 e dizer ele é 1 centímetro menor. Ele é 1 centímetro menor. Parei aqui. Isso é mais penoso. A forma de você contornar isso é você realmente. Isso aqui tá. Não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, não. E se tá super apertado aqui. Aqui é uma barra, aqui está outra barra. Aí o C1, ok, está definido aqui. 3,5, uma barra de 25,5, 55 milímetros. Na hora de definir, não é 55, é menos 10, 45. Você tem que considerar 45. Você diminuiu, porque eu vim de trás para frente. Se eu não aumento 1 centímetro na lateral e eu não aumento, porque é extremamente não prático, não razoável, então você diminui 1 centímetro no C1. Entenderam? Ou a norma também dá uma possibilidade, alternativamente, para manter os cobrimentos das armaduras em relação à face inferior, deve-se especificar barras de canto com um diâmetro imediatamente superior ao calculado. Então, você calculou, deu barra de 10, barra de 12,5. Barra de 12,5 passa para 16. Barra de 16 passa para barra de 20. Também é extremamente simples, prático. Esta é a tabela. Agora, vamos lá aqui. O que é que nós poderíamos usar? Opa, peraí. Eu não consigo ir para a área, Fernanda. Tenho que... Vou colocar aqui, manter aqui. Eu não consigo para mostrar, eu preciso descompactar. Esse aplicativo, TRR
FVIG. É o aplicativo que eu falei, que foi desenvolvido pela teoria, pela engenheira Gabriela Albuquerque, orientada do professor Valdir. E aqui é extremamente útil. Não é o método tabular, já é o método mais completo, mais complexo, porque ela fez transmissão de calor, ela fez análise por elementos finitos com softwares específicos. Então, aqui, ó, coloca uma largura de 14, que é o que a gente estava colocando agora. Altura de 40, 50, 60. Se for armadura inferior, essa altura não influencia em nada. Ela influencia só se fosse na negativa. Tração na fibra inferior. Quantas camadas tem? Ah, tem uma camada só. De qual cobrimento? 3. Qual é a armadura? Então, só tem uma armadura. Qual a armadura aqui nessa camada? 2 de 20, por exemplo. E aí, qual é o Mi? O Mi é a relação aí você precisaria calcular entre o momento de solicitante na situação excepcional, que é de incêndio, e o momento resistente em função do concreto dessa viga e da armadura que existe. Se você não sabe apontar, se você não sabe calcular, e eu recomendaria ver a dissertação da Gabriela, está aqui no texto. Se você não sabe, é conservador você colocar o valor 0,7. Então, não sei, agora eu não lembro se é 0,7 ou 0,7, mas eu estou colocando, se der errado, eu coloco o ponto. É conservador você colocar o 0,7. Então, eu não estou calculando. Aí, calcular TRF, 80 minutos. E aqui dá aqui, ó, 80 minutos. Já faz o cálculo certinho para você. Não é método tabular, já é um método mais complexo. Vale a pena calcular esse momento para você salvar vigas. Olhe só, se não fosse 0,7, fosse 0,6, calcular TRE, 85. Se fosse 0,5, aí precisaria ver de fato, 92 minutos. Estaria salvo, assim, se fosse 90 minutos. Então, você pode usar este aplicativo. O aplicativo é excelente. É claro que os valores são limitados para a nuvem de resultados que ela teve no trabalho dela. Então, as larguras só tem 14, 19, 25, 30, 35, quer dizer, só vírgula, que já é muita coisa. E número de camadas, 1 ou 2, aí os cobrimentos 2,5, 3 e 4, que é excelente. Então, para nós darmos os créditos devidos, os desenvolvedores, o Johnny e o Alio Kimura, que eu creio que tenham ficado mais na parte computacional, e a Gabriela Albuquerque. E aí eu aponto que tem o Luiz Aurélio, a Gabriela e o Fabrício, que tem um dos vídeos lá da ABS, vocês podem consultar, ela faz aplicação, é bem interessante. Eu recomendaria e vocês podem trabalhar com esse aplicativo. Onde esse aplicativo está disponível? Ele está disponível tanto no Ibracon quanto na BES para isso, acho que o Fernando colocou. Agora para os associados. Para os associados. Seja de um, seja de outra instituição. Tudo bem? Podemos prosseguir? Eu já vou entrar aqui no FirePio aqui, que aí eu deixo. Então, agora vamos para voltar aqui. Sim, aí aqui a gente vai para os pilares agora. O que é que acontece nos pilares? E é uma dúvida de muita gente. Método tabular de pilares simplesmente não existe. Tabela 12, só existe essa. Dimensões mínimas para pilares com uma única face exposta ao fogo. É a situação. Acho que o Gustavo perguntou, Fernanda, aqui eu estou vendo aqui que está subindo no chat. Sim, ele perguntou se 1 centímetro de contrapiso bom é possível diminuir a espessura mínima da laje em 1 centímetro também? E pode considerar a espessura do revestimento cerâmico? O revestimento cerâmico é o mais complexo por causa da adesão, né? Mas Isso. fala aí, Petros. Isso. Cada 1 centímetro é possível diminuir 1 centímetro? Resposta, sim ou não. Porque depende se for cimento e areia, cal, areia, gesso. Talvez você pode fazer a correlação 1 para 1, ou 0,67, ou até 2,5 se for gesso. Então pode ser menos do que esse 1 que você está colocando, Gustavo, ou mais do que 1, a depender do material.
Pode considerar a espessura do revestimento cerâmico? Não. Qual é o nome do aplicativo? Poxa, estou gaguejando. TRF VIG. Eu vou mandar TRF aqui no VIG. grupo. Pode dar andamento que eu mando lá no Isso, grupo, TRF no VIG. chat. Ele está lá disponível tanto para os associados da BES quanto do Ibracon. Associado da BES do Ibracon. Voltando para os pilares. Então, todos os meus pilares é com uma única face exposta ao fogo? É evidente que não. É evidente que não. E agora, então, o que é que eu faço? Bom, acho que é só TRF, viu, Fernandinha? Porque, na verdade, ele dá o tempo de resistência, não o requerido. TRF VIG. Não é o RR, é só um R. Como é que, então, eu resolvo pilares? Bom, te dou 3 situações para você resolver pilares. Você pode resolver pilares. E o pilar, sim, aí depois eu falo de pilar paredes. Como é que você pode resolver pilares? Se você não tem um método tabular, praticamente. Você tem um método analítico específico para pilar, que é esta situação esse cálculo aqui. É uma expressão de cálculo. 120 que multiplica RMI mais RA mais RL, RB, RN. Isso não tem nada muito complicado aqui, não. E isso está incorporado, por exemplo, no TQS. Ele faz automaticamente, verifica o seu pilar. Essa é a alternativa 1. Alternativa 2. Faça o pilar pelo método tabular geral, que considera incêndio nas 4 faces. Qual é o método tabular geral? Está lá no anexo E da norma. Aqui. Método tabular geral, no anexo E. Método tabular geral para dimensionamento de pilares retangulares ou circulares. Existem as expressões, tem que calcular o ômega, a taxa mecânica, o Ni, que é aquela tradicional força normal adimensional, entra com todas as expressões e aí você tem as tabelas aqui. O ruim, entre aspas, é que você tem que fazer interpolação entre os Nis, entre os lambdas, e depois que você faz a interpolação, você tem que fazer a interpolação entre tabelas. Entre tabelas. Porque aqui tem coisas fixadas. Por exemplo, ômega igual a 0,1. E aí o seu ômega pode ser 0,15. Aí você tem que pegar entre o ômega 0,1 e outro valor aqui lá na frente. Que aí ômega 0,5 aqui. E o meu é 0,15. Então você resolve tudo para 0,1 com pelo menos 2 interpolações. Resolve tudo para 0,5 com pelo menos 2 interpolações. E depois interpola entre esses ômegas. Isso dá um pouquinho de trabalho. Daria um pouquinho de trabalho até que, e eu reputo como esse método tabular geral não está, por exemplo, no TQS, está o analítico. Até que os nossos amigos, estimados amigos, vou colocar aqui o sobre aqui, Igor Pierin, Johnny e o Aliô, que a gente tem que dar os créditos, eles simplesmente colocaram todas essas tabelas aí dentro todas essas tabelas colocaram aí dentro desse aplicativo. Então, dimensão da seção transversal. Aí é dada a largura, vamos dizer que a largura que seja da seção transversal seja 25. Com excentricidade, aí se você não sabe a excentricidade, você diz qual é o momento fletor, qual é o momento, qual é a normal, evidentemente, que dá a excentricidade. Estou só mudando aqui alguma coisinha. 40 milímetros. A esbeltez do pilar, só mudando aqui alguma coisinha dos valores que vem em default. A taxa mecânica, a força normal, qual é o TRF de 90, que é o mais comum? Calcular. Impossível calcular para essa situação. Esse daqui. Impossível. Deixa eu ver se ele passa para o de 60. Passa. Para 60 ele passa.
Resultado, precisaria ter um B mínimo não de 250, mas de 50. Poxa. Ah, é porque eu também não olhei esses valores aqui de taxa mecânica, força normal, eu deixei, né? Com um C1 mínimo de 45 milímetros, ou seja, 4,5 cm. Ou um B mínimo, uma largura mínima de 60, com um C1 mínimo de 37,5 milímetros, 3,75, 4 centímetros. Então, toda aquela interpolação, ela está dentro destes aplicativos. Obrigado, Igor. Obrigado, Johnny. Obrigado, Alio. Vocês quebraram um grande... deram uma ajuda enorme para todos nós. E isso aqui não é nenhuma teoria, é simplesmente a colocação daquelas tabelas da norma, estas tabelas todas da norma, dentro do aplicativo. Essas tabelas, na verdade, são oriundas de muito estudo europeus, estão lá no Eurocode. Então, é só mais a transposição desses valores. E agora é do Fernando Lopes de Moraes. Desculpa, antes a pergunta foi do Gabriel Orso Garcia. Fernando Lopes de Moraes. Petros, essa equação TRF de pilares parece ter sido concebida para TRRF até 120 minutos, não? Se for superior a 120 minutos, vale a mesma fórmula? Eu acho que ele está falando do procedimento analítico. Do procedimento analítico, eu não lembro se é 120 o máximo, não. Embora tenha esse 120 aqui na frente, não me consta, Fernando, que seja o máximo, quer dizer, como se fosse o limite superior, né? O limite superior do pilar fosse 120. Não, não me consta isso, não. Confesso agora de cabeça que eu não sei o que está dito ou não dito no Eurocode. Mas na meu registro de memória, eu não colocaria o limite superior de 120 minutos. Ou seja, embora depois de 120 já é bastante, bastante. Depois de 120 seria 150. 180. Se daria. Não, não me consta. Não me consta que tenha esse limite superior. Agora uma pergunta do Mário Ritter, lá de Santa Catarina. Pois Para não. pilares, é possível verificar a resistência sem a consideração dos esforços de vento? Ou seja, considerando a probabilidade de que o incêndio não possa ocorrer simultaneamente com o vento máximo de norma. Sim, a resposta é sim. Você não considera, na combinação excepcional, não considera a ação de vento. Eu me lembro até conversando uma vez, não lembro se foi uma conversa pessoal, foi uma palestra do professor Valdir, e ele disse assim: poxa, se na hora que está tendo incêndio no seu apartamento, lá no seu pavimento, no seu prédio, dá o caso do maior vento, aquele vento máximo, é porque realmente você merece que tenha um colapso. Então, mas como agindo de boa fé, que ninguém merece esse colapso, então não considere vento. Isso está dito. Isso está dito, sim, aqui, que pode ser desprezado a questão do vento. Boa, obrigada. Aliás, estou aqui em cima, ó. Excentricidade, desconsiderando o efeito das forças decorrente da ação do vento. Está aqui, desconsiderando. Isso tanto no método analítico quanto naquele tabular geral. Pode ficar tranquilo. Desconsidere. Até porque você descobrirá, se você fizer a combinação das ações, descobrirá que o vento ele é cortado. Isso no sismo também. No sismo também. Se você tiver uma ação de sismo, e na hora que você tem a ação do sismo, você tem aquele vento máximo, é porque você merece. Então, paciência. Mas brincadeira, desconsidere. Beleza. A gente está indo para o final, será? Tá indo para o fim. Por mim, sim. Aí o que eu ia dizer, então, esse aplicativo também, idem, tá no Ibracon, na BES dos associados. E a última coisa que eu queria destacar é o pilar parede aqui. O que é que acontece? Também no pilar parede,
você só tem a tabela para uma face exposta ou duas. Antigamente estava escrito uma face exposta ou duas faces expostas. Aí nós até empreendemos um esforço, fizemos simulações, elementos finitos, tal. No pilar parede, o que realmente interfere são as faces maiores. Então, eu poderia até colocar uma face maior exposta ou as duas faces maiores expostas. Mas aí a gente colocou duas ou mais faces. Então, já está incluídas as duas faces, está a favor da segurança. Mas o que realmente importará no pilar parede, e o pilar parede é menos complicado do que o pilar em função das dimensões dele. Então, o que importa mais são as faces do pilar parede de maior dimensão. Então, isso aí está um pouquinho mais explicado, mas fiquem tranquilos, porque termina sendo menos rigoroso do que os pilares normais. E vocês não conseguem resolver o pilar parede, não conseguem pelo. Quer dizer, não conseguem é forte, mas provavelmente ou usualmente não conseguirão resolver o pilar parede pelo método analítico para os pilares ou método tabular geral, porque eles suportam muito mais momento. Então, eles fogem aos limites estabelecidos pelos métodos. Fogem. Mas esta tabela, ela é suficiente. Aí tem a tabela que está aqui em tela para o Mi 035 e para o Mi 070. Na dúvida, o Mi 07 sempre é mais conservador. Se você não souber, adote o 07. Ele sempre é mais conservador. Sempre é mais conservador. Fernandinha, Pergunta, Márcio era... Conde. Posso? Pode perguntar. Quando é possível ou viável adotar o anexo G? Vamos lá para o anexo G. Eu já sei o anexo G qual é. Vamos lá. O anexo G, gráfico para pilares com mais de uma face exposta ao fogo. Então, esse anexo G, ele Márcio, ele é exatamente a aplicação do método analítico para pilares, com algumas limitações expostas aqui. Então, se você usar o método analítico para pilares com estas características, resulta exatamente esse gráfico. Resulta exatamente esse gráfico. Então, você pode utilizar à vontade, desde que obedeça esses limites. Se fugir dos limites, aí você vai para o método analítico propriamente dito ou para o método tabular geral. Mas esse anexo G é a aplicação do método analítico para pilares. Pode usar. Perfeito, muito obrigada. Aí, o que é que eu gostaria de recomendar? Sobre o TRF da Viga, já falei, mas repito, tem um vídeo com a Gabriela, Fabrício, Luiz Aurélio. Sobre o de pilares do aplicação, que no fundo é a aplicação do método tabular geral, nós temos o vídeo do Aliô com o Fabrício, ele fala de algo mais, ele fala de algo um pouco mais, algumas coisas a mais. Então, vocês que é um vídeo do Ibracon. De forma geral, eu recomendo o vídeo, o podcast do professor Valdir Pinhata, que tem muitos conceitos e vocês vão melhorando o entendimento de vocês. De livros, eu já disse, recomendei os 2 livros do professor Valdir, estudar e seguir em frente. Olha E lá, é o Sebastião importante no e vídeo. destaco a necessidade e importância de vocês, em alguns casos, ou na maioria, não sei, mas tendo a consultoria de um engenheiro especialista em incêndio. Inclusive, se for o caso de situações, por exemplo, eu sei lá em São Paulo, que meio que está, entre aspas, na moda, situação de ocupação mista. X andares, você tem comércio, depois você tem escritório, depois você tem residência. Então, isso precisa de um tratamento mais apurado. Se for uma obra grande, horizontal, compartimentação horizontal. Então, todas aquelas ITs se fazem necessárias. Recomendo, se vocês quiserem entender um pouco mais dessa nossa nova edição da norma, tem um artigo que é meu e do Fabrício,
Projeto de Revisão 2023, porque foi publicado ano passado, Projeto de Revisão 2023 da NBR 15200, mais clareza nos procedimentos e atualização textual. E aí foi ideia minha, inovamos, foi ideia minha, foi um artigo escrito na forma de pergunta e resposta. É bem comum, né? Fazer um artigo na forma de perguntas e respostas. Mas como a revista era aquela concreta construção do Ibracon, achei que valeria a pena, que poderia ajudar mais aos leitores. Eu tento ser o mais didático possível naquilo que eu escrevo. Então, está aqui, ó, só na forma de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Por que que a tabela 12, ó, só contempla uma face exposta ao fogo? E aí vem quando é que eu posso isso? Quando é que eu posso aquilo? Claro que não abordo 100% das dúvidas, mas tem algumas coisas que também bacaninha aqui. Dá para vocês aprenderem um pouco mais também. Vou parar o compartilhamento. Acho que em termos de tempo Alguém, até já superamos um pouco, mas penso que tenha sido que o cerne foi transmitido. muito obrigada, professor Petros. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Também tem. Excelente, boa noite a todos. Boa noite. Professor Boa Petros, você noite. quer deixar o seu e-mail para se alguém tiver alguma dúvida, te mandar um e-mail? Ah, sim, posso até escrever aqui. É Tá simples, bom. petros.nóbrega@ufrn.br. Muito, muito obrigada, Petros. Acho que eu estou vendo aqui no chat. Uma O pergunta, Aliô, né? obrigado, Aliô, pelo comentário. Uma dúvida: o anexo G, que é uma aplicação do método analítico, não seria eliminada na revisão de 2024? Sim, Aliô, sim, você está correto. Isso foi aventado, essa eliminação. E acho que a gente não chegou exatamente ao consenso. Aí, pelo sim, pelo não, deixamos. Mas nada, por nada especial, deixamos e achamos que não estava errado, findamos por deixar. Mas sua observação, na partida a intenção era eliminar. Obrigado pelo comentário do Valdir, obrigado, Gustavo, tranquilo. Acho que Quer falar, Fernandinha? Pode falar. Então, essa questão de usar a manta para isolamento acústico como espessura do contrapiso, acontece que a manta ela não tem aderência, né? Você tem que garantir a aderência dela ao. Então, de começo é não, mas se fazer ensaio e conseguir manter Mas a garantia de aderência. de partida é não. Não pode somar manta. Não pode. Isso está claramente dito no texto aqui. Você pode até. O que muita gente achou, o que alguns colegas acharam. Não, peraí, aqui antes. Alguns colegas acharam até estranho de somar H1 aqui, que está em tela. H1 mais H2. Pode somar com H3 nunca. Com H3 nunca. H1 mais H2. H3 nunca. A fonte de inspiração para isso foi o próprio Eurocode, que ele discute aqui. Nossa, estava em cima. Aqui, ó. H1 mais H2. E eu estou mostrando E agora em também tela o Eurocode. é, H3 nunca. Não. mesmo que o fabricante garanta, fale que sim, né? Porque eu sei que existe esse Errei. fabricante que fale que Bom, sim, aí você vai fazer. Boa ideia, vários Fernanda. falam, né? Boa Só ideia, que Fernanda. Se ele mostrar experimentalmente, comprovar que não derrete no fogo, aí é você isso. pode ter a inclinação para fazer isso. Mas por quê? Você Porque pega o que ele tem, o ensaio dele e usa como é. argumento, né? E repito, não é qualquer contrapiso ou revestimento, vou chamar de inferior e superior. Não é qualquer revestimento inferior e superior que você pode considerar na espessura. Não. É aqueles que estão lá citados em norma e garantida a aderência. Não é É porque qualquer um, se não é uma tiver mistura, não é uma desplacamento, mistura não, de areia com cimento que o pedreiro é. faz. Imagina na hora do incêndio, na situação de incêndio, ele vai desplacar, vai ser a primeira coisa que desplaca, assim como a É, manta, né? A manta pode aqueceu ali, ela faz o contrapiso sair e aí
não ajudou em nada, né? É, é. Aí, no caso, mas se Ah, somarmos H1, precisa fazer ensaio. Se o H1, H2 não precisa fazer ensaio, não. Desde que o não, H1. vamos. Não, H1 é da própria laje. Ok. E o H2, se for aquele material normalizado, que tiver garantido que foi ensaiado, você tem garantia que ele atende à norma, não precisa fazer o ensaio. Porque a norma já lhe deu a garantia. Mas ele precisa ser ensaiado para poder atender a norma. É. O O ensaio que H2. fala é revestimento, tintas, mantas, enfim. Um revestimento fora do usual, fora, né, alguma coisa que tenha uma fibra, alguma coisa desse tipo, alguma coisa inovadora. Tem que ensaiar. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada. Yara, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer você, Fernanda, Petros, pela presença aí, por ter passado todas essas informações. Eu acredito que foi uma noite de grandes conhecimentos para a gente. Muita gente que chegou aqui com dúvidas conseguiu sanar. Acredito que o Petros conseguiu deixar algumas pessoas também com curiosidades de para entender mais o tema. Indicou Isso. livros para o pessoal, que eu acredito que é uma coisa fundamental. E agradeço a todos aqueles que escrevem livros, porque a nossa literatura brasileira é uma literatura muito boa. A gente tem excelentes profissionais na área aí. E muito obrigado a todos que participaram no chat, que disponibilizaram o seu tempo, estão conosco até agora. E eu acredito que se para todo mundo tiver finalizado, eu acredito que a gente pode encerrar. Eu, eu agradeço a você, Yara, a Fernanda, pela confiança, pelo convite. Outros, eu acredito, eu sou um professor, gosto de. Para mim, não faz sentido o conteúdo não ser disseminado, não ser espalhado. Esses livros que estão aqui atrás não são apenas para mim, para o meu deleite, mas que eu possa transmitir. Então, eu estou aberto a outras possibilidades. Aliás, está aqui a presença dele, é porque agora descompartilhei, estou vendo aqui o professor Valdir Pinhata, meu amigo pessoal de décadas, há décadas que nós nos conhecemos. Professor Valdir, se quiser também falar alguma coisa, fica à vontade. Corrigir alguma coisa do seu humilde fã. Mas estou à disposição, Yara, para outras participações, outros assuntos. E eu agradeço algumas mensagens, algumas menções generosas que estão me fazendo. Obrigado a todos pela presença, pela E consideração, nos pela vemos no paciência ANE. Ó, e o até agora. professor Petros também vai estar no Ibracon, hein, pessoal? Que eu já sei. Né? Mas Libracon é só de participante. No, Não, é. Não, no ENES tem uma palhinha, no ENES tem uma palhinha no Tá. painel de normalização, mas no Opa. Ibracon é o Fabrício falará. Tem um painel lá sobre normalização, mas o Fabrício também é um amigo de extrema competência, especialista na área, nos damos muito bem no sentido pessoal e profissional. Então, É eu só para acho que tietar mesmo no Ibracon, então. não, eu estarei lá apresentando trabalho, mas de outras coisinhas lá, outras coisinhas, mas estaremos juntos todos os dias. Obrigado a Tá todos bom. pela Muito paciência. obrigada, tá? Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.